Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma série Ânima. Hoje falando sobre individualidade. Série Ânima. Vamos chegando para aquecer a alma. Aquecer a nossa alma. A alma precisa de prazeres que duram e que não são passageiros. Vamos lá, bem-vindos e bem-vindas. Falando de individualidade, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo beleza? Estão ouvindo o sonzinho de fundo? Sinalizem para mim se o som tá bom aí para vocês, tá bom? Olá. Vamos chegando. Vamos chegando. Ótimo. Então tá bom, top, muito bom, beleza de som, ótimo, ótimo, ótimo. Série Ânima, individualidade. Nós, quem tiver nessa live aqui acima de uns 30 anos, 32, vai entender, eu acho que a individualidade mais hoje do que no passado, né? Porque a gente não tem uma cultura de estímulos à individualidade. Então nós vamos mexer um pouquinho hoje com esse tema. Individualidade aquece o nosso coração, fortalece a gente, dá firmeza pra gente e precisa ser entendida principalmente no contexto social. Porque muitas pessoas acham que a individualidade é o oposto das relações sociais. Então, tem muita gente que para sua individualidade precisa romper com as suas relações sociais. Outros acham que para viver na sociedade não pode ter individualidade. Então, a gente vai trabalhar hoje tentando organizar essa questão da individualidade, né? Que é importante. Então, vamos lá. Dando uns minutinhos iniciais e aí eu aproveito para dar os recadinhos. Vou pegar o vinho, já vi que vou precisar. Ai, vai lá, Patrícia Souto, pega seu vinho, porque segunda-feira pode. Só na época da pandemia, onde nós estamos passando por situações onde a nossa individualidade é chamada, né? Bom, enquanto o pessoal tá chegando, não esqueça que hoje tem no canal do YouTube um vídeo novo. Hoje é sobre a esperança em perigo. Então, quando você terminar essa live, vamos todos para o canal do YouTube para a gente ver o vídeo de hoje. E essa semana começam os cursos, antecipamos o semestre e começamos os cursos da Ser e Pertencer, com temas muito bons. Estou empolgada aí, né? Então vamos lá. Lidiane, são os recadinhos paroquiais, né? São os recadinhos da turma. Vamos lá, minha gente. Bom, como na série Ânima, a gente começa com uma história, né? E hoje, para falar de individualidade, escolhi aqui um poema, né? Então, um poema que diz Feliz. O nome do poema é Feliz. Talvez o termo mais apropriado para a individualidade seja feliz. Depois que a gente hoje conversar um pouquinho sobre isso, nós vamos entender por que eu comecei com esse poema, tá bom? Lembrando que se você quiser colocar perguntas para a gente abrir aquele espaçozinho para a gente conversar, tem um quadradinho com uma interrogação aí no seu Instagram. Você pode pôr perguntas aí que a gente põe aqui pro pessoal para eu não perder aqui durante a fala as questões que vocês colocam. Tá bom? Então vamos lá. Feliz. Feliz daquele que sente prazer na felicidade do outro. Que respeita a individualidade de cada um. Que não magoa e nem inferniza. Que não critica e a maldade abomina. Que se propõe a ajudar sem enxergar se a pessoa tem um bom status ou uma vida em que se acredita. Que ignora inveja, fofocas e mentiras.
que não forja maldade alheia e não vive de farsas, que abomina o preconceito de qualquer tipo, que não descarta a possibilidade de ter boas intenções, sem precisar mostrar a ninguém que faz bonito, que já carrega na alma gentileza, lealdade, perdão e compaixão. Sejamos mais irmãos. O mundo anda carente disso, porque o lindo da vida é abraçar e amar o próximo como a si mesmo, sem ser omisso. Ah, é tão bonito isso, tão bonito. Esse é um poema de Paula Monteiro. Feliz. E gostaria de abrir hoje a live com ele, falando um pouquinho sobre o primeiro trecho, né? Feliz daquele que sente prazer na felicidade do outro, que respeita a individualidade de cada um. Vamos lá, individualidade. Como posso ser eu mesmo? Essa é a pergunta da individualidade. Como podemos admitir nossa individualidade ou ser quem somos, se durante anos vivemos emaranhados e confundidos nas necessidades e nos conceitos de outros? Então hoje a gente vai falar um pouquinho como a gente pode ser a gente se nós vivemos durante muitos anos todos enrolados e enroladas e confundidos e confundidas nas necessidades e nos conceitos dos outros. Então não é fácil ser a gente. Também não é simples ser a gente. Também não é uma coisa fácil conhecer a individualidade. Nem é fácil abrir espaços para construir individualidade. Então a gente precisa realmente aprender. Vamos começar então com o nosso conceito, com a nossa ideia, do nosso ponto de partida a respeito da individualidade. Você sabia que a palavra individualidade, ela vem do termo indivíduo. E você sabia que o termo indivíduo tem na sua raiz, lá na palavra grega, o sentido mais próximo seria do átomo? A palavra átomo, traduzida para algo indivisível, trouxe pra gente a ideia de indivíduo. Então, na física, indivisível seria uma das traduções para indivíduo. Na lógica, indivíduo ou indivisível não pode servir e nem ter predicados. Ou seja, não tem uma propriedade definida para quem é indivíduo. Um filósofo, um teólogo e um poeta medieval chamado Boécio disse a respeito do indivíduo, afirmando que o indivíduo é aquilo que não pode ser dividido por nada. Por causa da solidez que é um indivíduo, ele é como um diamante. Ele não pode ser dividido. Ele não pode ser determinado. É como se indivíduo, nessa caminhada histórica do pensamento e dos conceitos, nós vamos ter vários pensadores trabalhando a ideia do indivíduo. A ideia seria a infinidade de suas determinações. Um tipo de singularidade. Chega até ser um tipo de raridade. Mas a ideia principal, conceitual, que a gente aqui deseja hoje a partir dessa palavra, né? Imagina, o indivíduo surge da ideia de átomo, daquilo que não pode ser dividido. Então você pensa que nossa formação humana, ela sempre foi construída a partir de extensões.
A gente vive tentando satisfazer as necessidades, as opiniões, os desejos de quem a gente admira, de quem a gente ama e de quem a gente quer ser acolhido. Então você imagina que nós crescemos e fomos formados e formadas na ideia de que porque a gente parece, porque a gente veio dali, porque a gente tem aquela raiz, então a gente tem que reproduzir aquilo que a gente recebeu. Tem que copiar aquilo que a gente recebeu. E no contexto em que nós aprendemos que é mais fácil copiar do que descobrir, a gente vai sendo o outro, a gente vai se dividindo. Mas indivíduo é algo indivisível. Não dá para repartir o indivíduo e colocar ele em partes nos outros. Então você imagina o tanto que você quis que seu filho fosse aquilo que você não foi. E isso não é possível. Porque ele é um indivíduo, por mais que ele carregue toda a bagagem genética, histórica, cultural, física, a gente não pode se dividir no outro. E é a partir desse conceito do que significa indivíduo que eu queria hoje aquecer o nosso coração, para que a gente se volte para a nossa raridade, para a nossa singularidade, para a nossa particularidade, para aquilo que em nós é um diamante indivisível. Então, por mais que você ame as pessoas, não dá para ser o outro. E ninguém vai ser a gente. E por mais que a gente copie, porque talvez seja o primeiro passo para a gente tentar se aproximar da gente, a cópia tem um limite até que a gente possa, de fato, abrir espaço para descobrir nossa singularidade. Então a individualidade, ela tem a ver com o infinito que existe em nós. Ela está associada a uma ampliação da consciência, um amadurecimento pessoal. Peraí, então, é possível que a gente viva sem descobrir a nossa riqueza, a nossa raridade, a nossa singularidade, aquilo que de fato faz parte somente da nossa vida? É possível que alguém viva a vida inteira sem conhecer a sua individualidade. É possível que a pessoa viva uma história contada pelo outro, de acordo com as necessidades do outro, sem perceber o quanto que ela tem um diamante dentro dela mesma. Então a gente está falando que a individualidade é um processo. Um processo de individuação, de descoberta. Descoberta de nós mesmos. No meio das personas que a gente vai construindo. Então veja bem, o primeiro momento da nossa vida é um compromisso entre a gente e a sociedade. O que é isso? Nome, sexo, nacionalidade, título, profissão, ocupação, parentescos. Tudo isso são características da nossa persona. Então quando alguém fala assim, como eu perguntei aqui no começo, né? Como posso ser eu mesmo? Ou se alguém perguntar, quem é você? Você vai falar o seu nome, você vai falar que você é filho de fulano de tal, você vai falar da sua nacionalidade, dos títulos que você carrega, das suas ocupações, dos seus parentescos, da sua cultura, onde você nasceu. Isso tudo é o quê? Um compromisso nosso com a sociedade. A sociedade se organiza a partir das personas. São dados verdadeiros? São. Eles não são dados falsos. Mas o processo da individualidade,
essas personas, elas não têm tanta importância assim. Então, você carrega um nome, uma ocupação, e muitas vezes aquilo que você se comprometeu com a sociedade não vai ajudar a encontrar e descobrir a sua raridade. Porque se você já carrega ocupação, você já tem um predicado, você já tem um carimbo. E muitas vezes aquele carimbo ou aquele título vai limitar a sua descoberta da individualidade. Então, quando a gente fala das personas, nós estamos falando de realizações externas. O nosso compromisso com a sociedade, a gente vai trilhando um caminho de realização externa. O que essa sociedade quer de mim? Então, ela quer que eu cresça, que eu estude, que eu me relacione, que eu seja uma boa cidadã, ela espera que eu tenha uma profissão, que eu possa contribuir, ela espera que eu tenha uma família, que eu dê continuidade à raça humana, que eu tenha filhos e que eu cumpra todos os papéis dessa sociedade para que ela possa se manter. Até que eu fique bem velhinha e aí eu possa falar, a sociedade, o nosso compromisso foi mantido, então estou indo embora. Essas realizações são externas. Mas por que algumas pessoas que cumprem muito bem as personas não estão realizadas? Por que será? Pensa comigo. Você que está cumprindo todos os seus compromissos sociais. Por que lá dentro não existe uma realização? Parece que fazer o para-casa externo não nos aproxima do para-casa interno. Não é uma coisa que está relacionada. Então você começa a perceber o seguinte: será que eu não preciso também me dedicar aos compromissos internos para descobrir de que forma eu também posso me realizar internamente? Então a individualidade aqui, eu não vou usar a palavra autoconhecimento hoje, porque eu acho que essa palavra está muito batida e a gente sabe pouco sobre ela. Porque parece que autoconhecimento virou conceitos e títulos que eu dou sobre mim. Então eu não queria usar ela. Eu queria usar para a individualidade, se a gente pudesse definir um caminho, seria autoobservação. Até que ponto eu me observo? Então, se eu tenho uma persona construída e eu preciso descobrir a pessoa que está por trás das personas, então eu preciso me auto-observar na maneira como eu me desenvolvo. Isso me faz lembrar, na época que eu dava aula em escolas, a infinitude de determinações dos meus alunos. E uma das coisas que eu fazia era dar pontuação pelos seus registros. Como é que era isso? Eu dava aula e os alunos faziam os registros daquela aula. E eles podiam livremente fazer os seus registros. Fernando tá aí. Fernando, isso foi depois da sua época, tá? Foi depois da sua época que eu já tinha desenvolvido técnicas de autonomia. E eu dava aula e eu falava, gente, você pode registrar essa aula do jeito que você quiser. Eu fazia esquemas no quadro. E aí, depois, a gente ia discutir sobre os registros. Como é que você interpretou aquela aula e como você escreveu aquela aula. Como é que você aprendeu aquela aula. E era engraçado porque essa metodologia é para que o aluno pudesse observar de que maneira ele se desenvolve e de que maneira ele aprende. Então, eu tinha alunos que precisavam escrever textos, mesmo eu dando aula sobre com esquemas. Eu tinha aluno que não escrevia nada, ele registrava na cabeça, na hora da aula, e depois, quando finalizava, ele escrevia tudo. Tinha aqueles que escreviam até a minha respiração. Professora respirou agora.
cada um tinha uma maneira de desenvolver a sua forma de produzir aquilo que estavam aprendendo. É isso que nós estamos chamando de individualidade. Até que ponto eu paro de observar os outros e começo a observar a maneira como eu me desenvolvo fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, por exemplo, tem gente que lê livro e não risca nada no livro. O livro fica impecável depois que a pessoa leu. Outras pessoas riscam, eu risco, eu ponho sinalização naquilo, eu escrevo aquilo, eu paro. O livro fica totalmente utilizado. É a minha maneira de fixar aquilo que chegou até mim. Já percebeu que se eu perguntar como é que você é? E às vezes a gente tem dificuldade de responder como a gente é porque a gente se observa pouco. Então a individualidade nada tem a ver com egoísmo. Não. A individualidade nada tem a ver com narcisismo. Não. Não é uma forma de cultivar o seu ego como se só você existisse no mundo. Não. Também não é uma forma narcisista de achar que o mundo tem que girar ao seu redor. Porque tem gente assim, tem gente que é narcisa e acha que tá cultivando a individualidade. Não. Não é isso. Individualidade é a saúde interior. E como eu estava falando para vocês que as pessoas têm dificuldade com a autoobservação, mas se você perguntar sobre as pessoas que convivem com elas, elas sabem observar muito bem os outros. Por quê? Porque nós fomos educados e criados para observar externamente no nosso compromisso com a sociedade as coisas. Persona. Mas na hora que a gente precisa da saúde interior, individualidade, a gente tem dificuldade de se auto-observar. Se auto-observar é a dinâmica que a gente faz para entender o desenvolvimento da nossa vida. Tem 3 palavrinhas que vão nos ajudar a entender melhor isso. A primeira se chama heteronomia. Nomia, de nomos, lei. Hétero, daquilo que é diferente, externo a nós. Então a heteronomia é: eu chego ao mundo e recebo tudo que estava no mundo, que não me pertence, mas está aí no desenvolvimento das pessoas que estavam antes de mim. E a gente tem a sensação de que as coisas que funcionam quando a gente chega no mundo, elas são eternas, né? Elas já estavam aí. Não, elas foram construídas. O ser humano fez intervenções. O ser humano criou o seu campo de valor, de organização, de leis, de regras, de condutas, de hábitos, de costumes. Por isso que quando a gente viaja, eu sei que tá todo mundo com vontade, com saudade de viajar. Quando a gente viaja, a gente aprende culturas, hábitos, costumes diferentes do nosso. Isso mostra que não tem uma coisa que seja universal. A gente já acorda para perceber que, peraí, existem infinitas determinações. E isso é muito legal para a gente entender. Então nós recebemos as diferenças infinitas que não somos, mas que vamos aprender a ser. Então você nasceu ali e você começou dentro do contexto de costumes, de hábitos, de linguagem, de alimentação. Todo o desenvolvimento físico, emocional e espiritual veio de fora. Não foi seu, não foi criado por você. E aí a gente chama isso de heteronomia. Recebi. Mas o que é comum é que haja uma crise, graças a Deus pelas crises. Elas sempre fazem a gente repensar o que a gente recebeu. Ela é chamada de anomia. O momento em que eu questiono o que é verdadeiro entre o que eu recebi, o que eu vivo e aquilo que eu estou começando a descobrir que eu faço diferente. A maioria das pessoas não conseguem lidar com a anomia
Porque a anomia é quase o despertar da individualidade. É quando eu me vejo diferente. É quando eu me percebo pensando. É quando eu me percebo escolhendo. É como eu me percebo diferente daquilo que chegou até mim. Só que a gente não quer a individualidade a princípio. A gente quer ser igual ao outro que a gente admira. Ou a gente não quer ser igual ao outro que a gente percebe que não faz bem pra gente. Então nós vamos ter as referências e a partir dessas referências nós vamos interpretando o que a gente quer e o que a gente não quer, ainda olhando pra fora. Mas quando a anomia é muito forte, a crise, dependendo das situações que a gente vivencia, dos sentimentos que a gente permite, dos pensamentos que a gente deixa florir em nós, nós vamos nos aproximando desse diamante maravilhoso que somos nós. E aí, se a gente consegue fazer esse caminho elaborado, trabalhado, sem entrar em desespero, sem achar que nós estamos fora do padrão, que nós vamos romper com costumes e hábitos e que as pessoas vão nos odiar, se a gente consegue fazer esse itinerário saudável, nós chegamos na autonomia. Olha, lei interior, consciência expandida, maturidade. O que é isso? Eu vou descobrindo o que é verdadeiro em mim, não é o que é verdadeiro no outro. Eu vou descobrindo o que eu sinto, não é o que o outro acha que eu sinto. Eu vou descobrindo o que eu penso, não é pensando o que os outros pensam. Eu vou descobrindo o que eu vivo, não é vivendo a vida dos outros. Mas a individualidade para muitas pessoas é assustadora, sabe por quê? Milene, então vai ser uma baderna. Vai ser uma baderna. Não, gente, autonomia significa lei interna. Porque quando eu vou me aproximando do diamante que sou, é que eu vou entendendo os limites do meu comprometimento com a sociedade. O meu comprometimento com a sociedade, ele tem um limite. Quando eu adoeço, quando eu universalizo esse compromisso com a sociedade. Quando é que eu sinto culpa? Quando eu acho que eu estou pecando contra o compromisso com a sociedade. Quando é que eu sinto medo? Quando eu acho que as pessoas vão me rejeitar porque eu não estou de acordo com o compromisso da sociedade. Então a individualidade, ela é a saúde física, emocional, espiritual e mental necessária e importante para a nossa vida. Mas ela não é uma transgressão violenta. Ela é uma transgressão pacífica. Porque quanto mais o sujeito descobre a sua singularidade, a sua raridade, quanto mais o sujeito descobre aquilo que ele carrega, ele pode ser para essa sociedade muito mais do que ela tinha padronizado para aquela pessoa. Tá chegando aí, gente? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá legal? O que acontece? Não ensinaram pra gente individualidade. Então, o que acontece é que muita gente pira na hora da anomia, da crise. Porque o pai, a mãe, o professor, o avô, a avó, o irmão, tá todo mundo esperando que você cumpra aquele compromisso social. Mas lá dentro, lá nos seus encontros com aquilo que é seu, aquilo não combina com você, não vai te realizar. Vai realizar externamente tudo aquilo que o compromisso com a sociedade queria que você fizesse. E as pessoas vão se dividindo em grupos. Aquelas que fazem a realização externa impecável, são fiéis ao compromisso com a sociedade. E aquelas que são tidas como as que não saíram de acordo com o script, que desvirtuaram, transgrediram, que estão fora. É assim que nasce um preconceito. Quando você acha
que aqueles que colocaram limites para o compromisso com a sociedade se tornaram um espelho para que a gente repensasse e descobrisse aonde estava a nossa individualidade. Só que a turma que colocou um limite para esse compromisso social, trouxe a individualidade como uma riqueza para essa sociedade, como isso não foi elaborado, como isso não foi lapidado, como isso não foi moldado, as pessoas piram, porque elas acham que elas são um problema, já que todo mundo está cumprindo o papel, já que todo mundo está se realizando externamente e escondendo o que está sentindo internamente. E aqueles que optaram pela verdade interior sofrem a retaliação daqueles que se anularam interiormente para se realizar externamente. E como não dá para ver a interioridade de cada um, a gente vai ter sintomas disso na agressividade, na violência, nas drogas, na depressão, na ansiedade, nas doenças, nos distúrbios, em toda a escuridão que a gente vai construindo dentro da nossa vida. Por isso que a individualidade é uma forma de conciliar representações, as personas, porque a gente vive em sociedade, com o indivíduo, com aquilo que não pode ser dividido, ele precisa estar inteiro. Aí você pensa, se a gente tem uma sociedade de pessoas inteiras, o compromisso, ele é muito mais rico. Ele tem raridades funcionando. Ele não tem máquinas insensíveis que estão apenas cumprindo papéis. Olha, pessoas inteiras que não estão divididas entre personas e nem naquilo que são, né? Ou que se aproximam daquilo que descobrem. Essas pessoas que não estão divididas, estão mais inteiras, elas têm o seu potencial de infinitas determinações em potência total. Mas por que a gente não consegue ser uma potência total? Porque a gente ainda tem a régua medidora dos compromissos sociais. Aí quando alguém diz, eu não quero ter filhos, um casal chega e diz, eu não quero ter filhos. Eles não podem ter essa escolha, eles não podem optar por isso, eles estão quebrando um compromisso social. Mas eles descobriram na individualidade deles que eles têm outros sonhos, que eles têm outras necessidades, que eles têm outros projetos e outros planos. E aquele que cumpriu todo o seu compromisso e às vezes descobriu que não queria ter filhos. E hoje vive internamente, porque eu já falei para vocês que internamente a gente não pode mostrar o que a gente sente, né? A gente só vai ter expressões disso acontecendo fora da gente. As insatisfações estão lá dentro. As não realizações, porque a nossa individualidade não teve espaço para ser construída, para se chegar até ela. Eu estava lendo uma matéria na revista Exame, uma época, falando de casais que não dormem no mesmo quarto. E muitas pessoas acham isso um absurdo, porque você tem que dormir no mesmo quarto e tal. E eu estava vendo o depoimento desses casais, dizendo como eles tiveram uma riqueza muito grande quando eles decidiram dormir em quartos separados, porque eles tinham a individualidade deles, principalmente na hora de dormir. Então, na reportagem, o marido dizia, né, eu gosto de assistir filmes e séries de noite, e ela gosta de ler livros de noite. Então, para ninguém ficar, né, ali causando conflitos e tal, eles tinham o momento da individualidade deles, naquele horário. E isso foi criando muito mais um respeito entre eles, muito mais uma harmonia entre eles e muito mais uma relação de companheirismo e de parceria, porque eles estavam inteiros. Lembre-se, a individualidade é não se dividir por aí. É tentar se aproximar daquilo que é você. Então, é aquilo que você encontra
e que precisa ser descoberto. Mas eu volto a dizer, nós aprendemos a fazer o que os outros faziam. A gente aprendeu a gostar do que os outros gostavam. A gente aprendeu a admirar o que os outros eram na nossa vida. E a gente não teve espaço, falei aqui no começo, quem tem mais de 32, 33 anos aí, não cresceu com individualidade, não tinha individualidade. Podia mal fechar a porta do quarto. Dependendo da família que você nasceu, portas abertas. Sem segredo aqui dentro de casa, como se a individualidade fosse segredo. Então a gente não podia ficar com a gente. A gente não podia ouvir a música que a gente queria. A gente não podia sentir o sabor das coisas. Quantos de nós aqui fomos criados dizendo, poxa, eu não gosto dessa fruta. Isso é um gosto pessoal, não era uma rejeição da comida. Mas era entendido como uma rejeição da comida, então você tinha que comer mesmo sem gostar. E assim nós fomos aprendendo a fazer as coisas sem gostar. E esse sem gostar, lembrando que fazer as coisas sem gostar nada tem a ver com os sacrifícios que nós precisamos fazer, muitas vezes, para chegar aonde a gente precisa chegar. Sacrifício, labor, esforço é diferente de não gostar de algo. E aí a gente foi crescendo, até que chegaram o self-service, né? Até que chegou esse lugar que, tipo assim, você pode fazer o seu prato. Então agora eu posso colocar no meu prato algumas coisas que eu gosto e algumas coisas que eu não gosto? Exatamente. Então, estão dizendo aqui, ó, nem as roupas podiam ser consideradas nossas. Não. Dependendo do nosso ambiente familiar, gente, a individualidade era vista como um lugar que a gente ia esconder e fazer as coisas pecaminosas da vida. Então, hoje, quem tem filho adolescente ou tem filho jovem, o que talvez escuta é, mãe, pai, respeite a minha individualidade. Porque eles conhecem já. E o que eles estão dizendo? Eu quero ficar sozinho. O que eles estão dizendo? Eu quero ler esse livro. O que eles estão dizendo? Eu quero ficar com minhas coisas aqui, quero me encontrar comigo. E isso é fantástico, porque na individualidade eu tenho um espaço no tempo de compromissos comigo. Porque eu não preciso abrir mão dos compromissos com a sociedade. Mas eu preciso entender que junto com os compromissos da sociedade, eu tenho também os compromissos comigo, com o meu tempo, com a minha descoberta, com o meu diamante que precisa ser lapidado. Aqui, ó, Briane está dizendo que deve ser os filhos dela. Bata na porta antes de entrar. Imagina o que é isso, gente, para uma pessoa quase perto aí dos seus 50 anos ouvindo isso. Porque, com certeza, a gente não foi criado, bata na porta antes de entrar. Se a gente falasse isso com pai e mãe, oi? O quê? Já era voando pelos corredores. Não, a ideia de bata na porta antes de entrar é... Eu tenho uma história, eu tenho um corpo, eu tenho um ambiente íntimo, eu tenho uma privacidade. E quando você bate na porta, posso entrar, você está me respeitando e me dizendo, também quero te respeitar. Aí eu me lembro, né, quantos filhos que estão aqui que pegaram os pais fazendo lá amor naquela ideia de abre a porta, né? E alguém sempre esquece uma porta aberta. Porque a gente no ambiente familiar, que é o primeiro lugar que a gente vai aprendendo, se a gente pudesse a individualidade, é o que mais desaprende, a gente desaprende, né? Onde a gente desaprende a respeito da individualidade. Porque nos ambientes familiares é como se a individualidade fosse pecado. E aí você vai percebendo que tem um estilo de música que é só seu, e aí você precisa pôr o fone de ouvido para você ouvir para você. Aí você vai percebendo que quando você vai para a sociedade, não há respeito pela individualidade porque a gente não foi educado para a individualidade. Então, quando você tem uma pandemia e precisa se proteger e proteger os outros, você não conhece essa individualidade. Porque você acha que todo mundo tem que viver como você vive.
Então, se você acha que não tem que usar máscara, não usa máscara. Porque a gente não foi ensinado a respeito da extensão da individualidade. A individualidade não é só uma autoobservação para que eu me descubra. A individualidade é a construção de uma consciência ética sobre o meu espaço que tem limites e o espaço do outro que tem limites. Então a gente não vai invadindo os espaços. Por causa de todas essas personas, a gente não vai invadindo os espaços. E se a gente não começa a entender a individualidade na prática, a gente começa a não conseguir viver em sociedade e ter harmonia em sociedade, porque a gente não vai respeitar a individualidade, a escolha que o outro faz daquilo que é seu diamante, sua vida, sua individualidade, sua particularidade, aquilo que faz parte dos seus sonhos, dos seus projetos. Então, pensar numa consciência ética é pensar o tanto que nós estamos trabalhando os espaços da nossa individualidade. Porque até o respeito à individualidade traz pra gente o tempo que cada um tem para falar as coisas que precisam ser ditas. Porque quando a gente tem isso nas nossas relações, a gente pode falar qualquer coisa que a gente sabe que vai ser respeitada dentro dos nossos limites, das nossas idades, da maneira que a gente elabora as coisas, da maneira que a gente vê as coisas. Olha que coisa! O celular. Vamos falar do celular. Não dá mais, gente, para você lidar com o celular achando que ele é um aparelho. Esquece isso. O celular virou uma extensão da nossa individualidade. Agora vocês vão entender o desespero das pessoas quando elas perdem celular, quando elas esquecem celular. Quando elas falam assim, meu celular. Eu lembro quando eu atendi uma adolescente, que ela tinha 16 anos, ela falou assim, Milene, eu vim aqui, eu sei que eu tenho problemas, mas a primeira coisa que eu preciso conversar com você é confiscar o meu celular. Converse com os meus pais, pelo amor de Deus, como é que eu vou viver sem o celular? E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Não é um celular mais, um aparelho. Para com isso. É uma extensão da nossa individualidade. Nesse aparelho tem os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas músicas, as escolhas que eu estou fazendo, o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de ler. Não acho que nós temos apenas um aparelho, gente. Se a gente perceber, o celular da gente virou um lugar onde a gente pode observar a nossa individualidade. Que cores que eu gosto? Qual é o formato que me atende? E tem gente que nem liga, pega o celular padrão, do formato que veio, fica. Agora tem gente que caracteriza, põe foto, põe letra, aumenta, diminui, põe mais claro, põe mais escuro, porque você vai moldando de acordo com aquilo que são as suas particularidades. Olha que coisa. Olha que interessante. Os novos tempos contemporâneos estão exigindo profissionais e pessoas criativas, com inovação, capacidade crítica, empreendedorismo, sensibilidade, intuição, habilidade relacional. Você escuta tudo isso. Aí você fala assim, ok, cadê essa pessoa? Porque para você descobrir todo esse campo, você tem que ter espaço para a autoobservação. Porque você é criativo, mas nunca se viu criativo. Você inova, mas nunca se viu inovando. Não é mais adaptação. Porque você pode se adaptar ao que a maioria está fazendo. A maioria está realizando. Ah, tá todo mundo fazendo isso, eu vou me adaptar e vou fazer igual. Não, adaptação já virou a ponta do iceberg na individualidade. A vida agora está buscando o que é único, o que é singular e o que é raro. A vida nunca foi uma massa padronizada que todos são iguais.
A natureza nunca foi assim. É tanto que você sabe quando é uma plantação natural e quando é uma plantação humana, né? A gente quer padronizar até a colheita e o plantio que a gente faz. E a vida não. Você tem ali um campo com árvores e elas são únicas. Nas características, no formato, na individualidade, nos atributos que cada uma carrega. Aí, se a gente começa a ver a vida, foi mais fácil pra gente padronizar. Porque padroniza todo mundo aí que a gente vai ter menos problema. Imagina essa população toda se descobrindo. Aí, você vai percebendo que os tempos vão mudando e agora o comum, ninguém quer ser comum mais, todo mundo quer ter a sua diferença. E eu me lembro de ter lido um livro chamado A Imensidão Azul, que falava exatamente do ambiente empresarial, dos talentos, dos dons, né, que a gente fica com medo. Ah, mas está todo mundo fazendo o que eu faço. Não importa, todo mundo pode fazer o que você faz. Só que ninguém vai fazer igual ao que você faz. Porque se você descobre a sua individualidade, a sua raridade, o seu talento, ele é seu. E cada um vai ter o seu. E talvez eu voltaria no poema, agora talvez ele faça sentido, de que feliz é aquele que sente prazer na felicidade do outro, porque descobriu que cada um que faz florescer a sua individualidade vai encontrar os caminhos possíveis e infinitos para ser. Então ninguém vai entrar no espaço do outro. A gente vai entender que o espaço da gente de florescer tem a ver com aquilo que nos foi dado, que é nosso. É a nossa individualidade, a nossa história, é o que a gente sente, é como a gente elabora, é como a gente interpreta, é como a gente se expressa. E isso é tão rico, tão rico, tão rico, que a gente deveria parar de perder tempo tentando sabotar o outro e descobrir a nossa individualidade. Olha que legal. E aí, gente? Não tem mais homem, mulher, velho, novo, criança, idoso. Isso aí são só personas. Existe cada um na sua idade descobrindo a sua individualidade. Essa é a parte legal. Então, para os novos tempos, se nós quisermos atender a essa demanda que nos convida, que possamos nos auto-observar. A gente precisa se observar mais. Como é que a gente aprende alguma coisa? Eu preciso escrever, tá aqui minhas anotações, eu preciso organizar as coisas dentro de mim para eu ter mais liberdade para falar. Tem gente que não precisa escrever nada, chega aqui, fala, tranquilo, já sabe, estrutura. Mas a gente precisa entender que a nossa forma não é menor e nem superior. Não existe isso. Ah, fulano porque não anota é superior. Não, gente. Na descoberta da sua individualidade, aquilo ali é a forma onde ele aprende. E nas comparações é que a gente perde a nossa individualidade. Nas tentativas de imitar é que a gente perde a nossa individualidade. Porque ela precisa ser descoberta. Isso me faz lembrar de um filme antigo, Show de Truman. Show de Truman, um dos filmes, se eu não me engano, já fiz cinema comentado com esse filme. O Show de Truman é um filme que trabalha exatamente essa ideia, né? O sujeito nasceu e ele nasceu num ambiente onde as personas já estavam atuando e ele tinha que cumprir todos os papéis daquela sociedade. Ele tinha um compromisso com aquela sociedade. Só que o que ele era tão mais forte que ele começou a observar a vida. E observando a vida, ele descobriu que tinha alguma coisa que não estava legal. E observando os seus desejos, observando os seus sentidos, observando seus pensamentos, ele vai descobrindo que tem algo que não realiza ele por dentro. Tem algo que não satisfaz. Aí a gente pensa, né?
Realização e satisfação interior não tem a ver com as conquistas externas, tem a ver com a descoberta da individualidade e aquilo que faz sentido pra gente aqui dentro da gente. Eu não posso realizar os sonhos dos outros. Eu preciso descobrir os meus sonhos para realizá-los. Eu não posso viver atendendo às expectativas do outro, porque as expectativas do outro é aquilo que ele não conseguiu fazer e está projetando naquele que vem. Não posso fazer isso. Então eu preciso acordar. E assim que a gente termina a individualidade com o show de Truman, trabalhando aquilo que é indivisível. Não somos extensão de ninguém. Não tem problema ser uma persona, mas saiba que as realizações externas não te conectam e não te levam às realizações internas. Você pode cumprir os seus compromissos sociais, mas não abandone a sua individualidade que precisa estar próxima da sua persona. Até para você saber que a realização individual está perto e próximo de quanto você se descobre esse diamante, que essa raridade que pode ser muito melhor para essa sociedade. E cada vez que a gente está distante da gente, mais a gente se perde na sociedade. Quanto mais perto da gente, mais a gente pode oferecer algo que vá transformar a sociedade, que vai trazer novos tempos e uma nova vida, umas novas relações, novas formas de estar no mundo. Então vamos lá, perguntas? Vocês escreveram aqui, eu vou falando, né, gente? E eu não consigo ler tudo que vocês escrevem aqui não, porque eu não consigo essa dinâmica toda aqui de vocês. Aqui, ó, Denise Porcina, a gente consegue perceber a individualidade na gastronomia. Tempero é alma. Gastronomia, olha que legal, né? A gastronomia é uma forma. Você tem a receita, você tem o caminho e você pode transformá-lo, né? Com a sua intuição, com a sua experiência, o toque que você pode dar, é uma forma de aproximação, né? Tem aqui uma questão, uma perguntinha para nós, ou a sugestão, não sei. Regina, individualidade muitas vezes confundem com o egoísmo. Fomos educados para respeitar somente o outro e não nós mesmos. Tá aqui Dona Regina, por isso que eu queria diferenciar, Regina, egoísmo de individualidade e narcisismo de individualidade. Porque tem muita gente que acha que o fato da pessoa ter as suas características próprias é um egoísmo. Não. E cada vez que a gente respeita as características próprias de cada um, até suas manias, suas idiosincrasias, né? Aquilo que a gente carrega, atributos pessoais, a forma muitas vezes de fazer as coisas. Por isso que eu acho que a individualidade ela desperta a nossa consciência ética, porque aquele limite de fazer não me afeta, não afeta o outro, não faz mal ao outro. E o narcisismo é que tudo tem que girar ao nosso redor. Então todo mundo tem que fazer tudo para mim, porque sempre o que eu penso é o que está certo, né? Então, a gente tem o narcisismo e a gente tem o egoísmo. Então, não abrir espaço para a individualidade é cultivar esses dois aí. O egoísmo e o narcisismo. Ok? Valeu a pena estar aqui hoje? Aprendendo um pouquinho sobre individualidade, que eu acho que aquece muito o nosso coração, a individualidade. A individualidade deixa a gente mais feliz. Quando a gente começa a gostar das coisas que a gente faz, gostar das expressões da gente, né? Aí a Janjan, num ambiente familiar, as individualidades, elas no ambiente nos ensina a tolerância e o respeito. Exatamente. O espaço familiar onde eu vou cultivando e respeitando a individualidade, eu vou criando virtudes relacionais. Virtudes éticas, tolerância e respeito. Ok? Muito bom, muito bom. Dê dicas para mães adolescentes
como não forçar a barra na educação quanto às escolhas dos filhos. Tá aqui a Decor. Não sei falar isso aqui não, mas você entendeu. Bom, gente, seguinte. Trabalhei com adolescentes muitos anos. Gosto demais de trabalhar com adolescentes. Uma esponja sugando tudo. Mas ao mesmo tempo nas anomias. O que são as anomias? Quero descobrir minha individualidade. Então, na descoberta da individualidade de um adolescente, que é a crise, ele vai ver referências, ele vai gostar de algumas coisas, ele vai gostar por causa dos outros, ele ainda não sabe quem ele é, e esse não saber o que é construído. Pode gostar de uma coisa agora e depois desgostar, não tem problema. Lembre-se, infinitas determinações. Então, o que você determinou num tempo mudou. Pode mudar, pode ser alterado. Então, eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes, principalmente chegando próximo do ponto de vista deles, não meu, porque as idades são diferentes. Então, como é que ele está vendo a vida? Então, por que ele quis fazer aquilo? As perguntas são muito boas para a gente se acessar. Então, quando ele diz, né, por exemplo, eu quero pintar meu cabelo de laranja. Ok, você pode pintar seu cabelo de laranja. Por que você quer? É um desejo seu? Você gostou? De quem você viu que você gostou? É seu. Aproximar cada vez mais o adolescente da pessoa. Para ele descobrir o que ele gosta, para ele descobrir o que ele não gosta, para ele descobrir o que está sendo construído, que ele quer testar, o que ele quer experimentar. E dentro dos limites éticos, quais são esses limites éticos? Não morais, éticos. O que pode ter consequências ruins para os outros e para ele? Consequências ruins, tudo aquilo que fere a vida, ok? Tudo aquilo que violenta o outro. É diferente de valores morais, que são ali relativos dependendo da sociedade que você vive, da cultura que você faz parte. Então, quando a gente consegue, como mães de adolescentes, trabalhar a nossa questão moral, expandindo um pouco para a individualidade de cada um, talvez você não goste daquilo. É engraçado porque tem muitas mães, né, que reforçam isso. Então o filho apareceu com uma tatuagem e a mãe diz, eu não gosto de tatuagem, fica repetindo aquilo o dia inteiro. Eu não gosto de tatuagem. Beleza, você não gosta de tatuagem, mas o seu filho pode gostar e ele é um indivíduo diferente de você. Ele não é uma extensão sua. Ele não vai gostar das mesmas coisas que você gosta. Por mais que a gente desejasse isso. Ser uma extensão do outro. Mas nós não somos. Beleza, gente? Acabou meu tempo. Quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, né? Mais uma vez, a individualidade, ela é um lugar saudável. Ela é uma autoobservação sobre como nós nos desenvolvemos. Desenvolvemos fisicamente, dá para falar muita coisa sobre o corpo. Desenvolvemos mentalmente, dá para falar muita coisa sobre os pensamentos, emocionalmente. E a ideia é se observe, se veja, se olhe e descubra a raridade que existe em cada um de nós. Tá bom? Vamos lá, ok? Então é o seguinte, quinta-feira, Papo Milenar com a Poli, que foi fantástico, a gente falando sobre a dor. Vamos falar sobre saúde natural, quinta-feira. E agora nós vamos correr tudo pro YouTube, todo mundo pro YouTube, que tem lançamento do vídeo novo lá no canal A Esperança em Perigo. Quando o perigo acontece, precisamos de esperança. Tá bom? Meus alunos que estão aí, daqui a pouco nós temos aula, a expansão dos nossos atos. E se você não fez sua matrícula ainda tem as últimas vagas. Antecipamos o semestre e vamos lá, tá bom? Beijo grande, gente! Vejo vocês aí em breve, tá bom? Obrigada pela presença. Tchau, tchau.